Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo de Dinheiro, onde nós analisamos a semana que passou, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista económico. Comigo também, como sabe, todas as semanas estão o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e de lhe explicar aquilo que é a agenda, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, vamos tentar perceber qual é que é a agenda desta semana. Ora bem, como você sabe, a questão que temos colocado nos últimos tempos, debatido nos últimos tempos, tem a ver com a forma como o PS tenta fazer obfuscar um bocado a realidade política. E é nesse sentido que vamos debater porque é que razão António Costa deu razão a Pedro Passos Coelho e por razão os economistas dos ciclos económicos estão a tornar-se supply side e também da linha Reagan. Jorge, queres começar tu? Sim. Uma vez, se nós observarmos as últimas decisões do Executivo português, o que verificamos é que a estratégia orçamental que tem sido seguida é uma estratégia muito similar àquela que nos tinha sido proposta pela Troika. Obviamente com instrumentos muito diferentes. Um instrumento que tinha sido proposto teria, primeiro, uma que é evidente, é a questão de os déficits terem vindo a cair, fazer-se um combate para a redução da dívida pública, e redução da dívida pública com comparação ao PIB. Por outro lado, é um ajustamento dos salários, se quisermos, e dos rendimentos reais das pessoas que têm dependência do Estado, basicamente os pensionistas e a função pública, e que, de alguma forma, e essa é a versão diferente da Troika, tem sido conseguida através de uma carga fiscal crescente. A pergunta que nós temos que fazer é, então, e porquê é que nós recusamos o modelo de 2011 e agora, em 2022, 11 anos depois, estamos a reconhecer que não há uma alteração significativa em relação às políticas que o país precisa de seguir. O que é que o país precisa de seguir? Precisa de encontrar sustentabilidade, primeiro nas suas contas públicas, sustentabilidade nas pensões, sustentabilidade da sua segurança social e depois, obviamente, sustentabilidade do tecido económico. Na prática, o que é que isso significa? Significa menores níveis de endividamento, poupança crescente e os salários adaptados à produtividade. Ora, isto António Costa fez-nos perder 7 anos com a geringonça e agora fez o que eu diria, ressuscitou o Passos Coelho. Afinal, o que Passos Coelho estava a propor ao país não era assim tão mau, porque se nós começarmos a comparar o que é que foram as reduções de salários naquela época, verificamos que entre salários e pensões, neste momento, se calhar este governo está a ser muito mais penoso e mais punitivo Jorge, do que o anterior. As minhas contas dizem-me que se no próximo ano a inflação ficar acima de 5%, nós vamos ter uma quebra de salários reais igual à que a Troika fez quando cá esteve. A questão que nós temos que responder é porque é que esta quebra de salários é uma quebra de salários socialmente aceite e a quebra de salários anterior não era aceite. Qual é a grande diferença? É que numa havia ilusão, nesta temos ilusão monetária, na outra não tínhamos ilusão monetária. E isto altera drasticamente a maneira como as pessoas percepcionam, se quisermos, a sua perda de poder de compra. Ou seja, ilusão monetária para aquelas pessoas que não estão por dentro destas questões tem a ver com o facto de, no caso da Troika, houve corte nominal de salários. Ou seja, imagine, você tinha um salário de 800 e reduziram-lhe para 780 ou para 750. Agora, o salário subiu 2%, só que a inflação está a subir 10%. Ou seja, você tem uma quebra de 8 pontos percentuais. E é esta aqui a questão. Mas o que é que vai ser interessante? Em janeiro, portanto, estamos a aproximar do final do ano, em janeiro o país todo
vai acordar com negociações salariais com aumentos brutais. É verdade. Mas são inferiores provavelmente à inflação. Portanto, Sim, as pessoas vão claramente. continuar a perder. Porque o governo tem a noção que não pode aumentar os salários nesse valor. Mas, Camilo, a grande diferença é que no corte, se nós recordarmos, os cortes até tinham um efeito constitucional. Portanto, houve cortes que não foram aceitos pelo Tribunal Constitucional, porque no fundo alteravam, esbarravam com os preceitos constitucionais. Portanto, houve esse corte. Mas agora também há corte. Mas é uma corte com ilusão monetária incorporada. E, portanto, as pessoas ainda vão achar que estão a negociar o seu aumento salarial. E é nisso que o governo vai jogar. E é nisso que o governo vai jogar. Aliás, esse tipo de peditório já está a ser organizado, porque ainda recentemente a doutora Alexandra Leitão, ex-ministra da Administração Pública e também ex-secretária de Estado da Educação, disse naquele programa da televisão com o Pacheco Pereira e o Lobo Xavier, dizia que, é uma resposta ao Carlos Guimarães Pinto, que tinha sido convidado nesse programa, dizia, mas daquela vez houve corte, agora pelo menos há aumento, ou seja, eles já estão a montar uma narrativa em torno disso. Isso é evidente, isso é a artimanha que se utiliza. Agora, seria o momento das pessoas, e essa é a parte, vamos lá ver, há uma parte aqui interessante nesta crise, que a mim faz-me um pouco, enfim, deixa-me perplexo, como é que o PSD não aproveitou a ideia da privatização da TAP. Sim. Quando o Governo propõe a privatização da TAP, isso significa que tem um modelo de restrições por trás. Mas então o PSD teria que dizer, não, mas agora vamos privatizar muito mais coisas. Vamos privatizar a saúde, vamos privatizar os transportes, exatamente, porque esse é o caminho. E então o que é que nós vamos assistir? Que é uma coisa fantástica. Vamos assistir ao que eu chamaria à conversão religiosa, uma nova conversão ideológica, que é os socialistas vão acordar de manhã e vão todos perceber que afinal desta economia só cresce se houver empresas a produzir, não há cá consumo. Mas achas que vão perceber mesmo isso, Jorge? Não, é que não tem alternativa, Camilo, porque a ilusão monetária, o que é que vai fazer? A ilusão monetária vai obrigar os bancos centrais a fazer aumento de taxas de juros e, portanto, criar uma recessão. E quando as pessoas tiverem a recessão na mão, significa mais desemprego, menos empresas. Vão perceber que só se pode consumir aquilo que se produz. Então toda a gente se vai concentrar no modelo de criação de empresas. Portanto, é por aí que a solução vai aparecer. E é interessante nós voltarmos atrás no tempo e fazermos a seguinte pergunta. O que é que aconteceu nos Estados Unidos quando o Sr. Paul Volcker, que era o governador do Banco Central americano, fez a subida mais abrupta da taxa de juros e fez a entrar em redução? Nasceu a economia de Ronald Reagan. O que é que foi a economia de Ronald Reagan? Desregulação, mais concorrência, menos Estado e mais empresas e menos impostos. Jorge, mas as sociedades eram diferentes nessa altura. Tu não tinhas a pirâmide invertida como tens agora. Mas agora... Na altura havia menos pessoas dependentes das prestações sociais do que há hoje em dia. E, portanto, hoje tens um exército de dependentes de prestações sociais. Aí vem, mas o nível de reivindicação das populações, dos pensionistas, é muito diferente da população. Mas eles votam. Sim, mas votam, mas não vão votar no governo que gerou a inflação. Isso é evidente. Aliás, o caso agora nos Estados Unidos é muito evidente que o Sr. Biden começa a perder porque os americanos começam a perceber o tema da inflação. E, portanto, é muito provável que perca. A parte interessante que nós temos para observar é, nessa altura, o que é que aconteceu à economia? A economia desregulou toda, foi muito mais concorrência, menos impostos, privatizações, Estado a sair das atividades económicas e voltou-se outra vez ao crescimento económico. E foi essa liberdade económica que fez com que, com a política que se tinha, que era uma política monetária restritiva, foi associada a uma política orçamental também ela própria, cuja alternativa para criar rendimento não é os Estados endividarem-se, porque naquela altura os Estados não estavam tão endividados como estão hoje. Portanto, hoje a margem de manobra do político ainda é muito mais reduzida.
E por isso é que eu acho que há aqui um fenómeno fantástico que é António Costa ressuscita a parte boa de Pedro Passos Coelho. A parte boa de Pedro Passos Coelho é perceber o que é que tinha de fazer do ponto de vista macroeconómico para que a sociedade ajustasse. A parte menos boa é que ele provavelmente não dedicou muito tempo a explicar. António Costa vai dedicar mais tempo, se calhar, a ocultar, mas na prática as pessoas vão começar a perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, qualquer paralelismo que se faça é um paralelismo... E nós deveríamos saudar esta mudança do Partido Socialista. Porque esta mudança do Partido Socialista só temos a ganhar com isso. Jorge, mas o problema é que o país não percebe isto, não é? Porque, como tu dizes, o PSD não aproveitou a oportunidade para dizer assim, bom, esta é a altura em que nós temos então a começar a privatizar, porque é que só por se privatizar... Aliás, quando o PSD diz, mas então se calhar a dívida não deve descer tão rapidamente. Mas é melhor descer rapidamente porque nós temos que nos libertar dela, porque se não descer agora paga-se mais à frente. Sim. E até para o próprio PSD seria muito mais interessante que tomar o poder com uma dívida menor. Portanto, fica com margem de manobra diferente. Exatamente. Joaquim, a mesma questão. Porquê é que António Costa deu razão a Passos Coelho? Não, a verdadeira questão não é o António Costa, a verdadeira questão é o problema da originalidade na política portuguesa. Que é o quê? Porque cada um quer ser original, vai ter que colidir com o que são as práticas convencionais. E, portanto, por força das coisas, vai-se chamar original aquilo que sai do convencional. Só que, se o original não for verdadeiro, isto é, se não criar, se não abrir um novo capítulo, então, rapidamente, o convencional vai vencer e vai sobrepor aquilo que foram as propostas originais. Ora, justamente, a originalidade é, muitas vezes, o disfarce de quem está no poder serve para fazer aquilo que prometeu, mas sem ter os instrumentos para concretizar nem o que prometeu, nem o que está agora a fazer. O escape, a resolução desta contradição, aparece na dívida, porque a dívida, o crédito que se pede, é o que esconde as incapacidades, particular receitas com despesas. A inflação ajuda a este disfarce que se apresenta como originalidade, mas que de facto se vai traduzir no aumento da dívida. Só que a inflação permite reduzir a dívida, mais uma vez, por máscara. Isto é, a inflação, ao desvalorizar a moeda, também diminui a dívida, mas esconde aquilo que foram os fatores que inicialmente provocaram a dívida. Resultado, parece que se melhora temporariamente, mas de facto vai-se cair no mesmo desequilíbrio. Portanto, o original, de facto, vai conduzir ao convencional. E o convencional, neste tipo de situações, é, se não resolve a inflação, vai aumentar as desigualdades na sociedade, mas para resolver a inflação tem que criar recessão, tem que criar perda de ritmo de atividade, porque é a única maneira de equilibrar a perda de valor da moeda com o excesso de dívida que se contraiu no passado. Ora, a inflação favorece a governação socialista, a governação de António Costa, mas prejudica a recuperação do crescimento. E, portanto, como temos no horizonte recessão para resolver a inflação, de facto não há estímulo para crescer, nem aumentam os investimentos, nem aumenta a pressão da procura. E, portanto, entramos numa situação de depressão económica
mas também de depressão social, porque não há expectativa de melhoria. O problema com as originalidades na política é quem é que vai ter a coragem de denunciar que afinal o original não tinha nada de original. Não era uma pedra de ouro, era uma pedra de xisto pintada de dourado. Diz-se que essa é a função da oposição. Não, a oposição também não faz isso, também não faz essa denúncia, porque denunciar isso significava ter de alterar as suas próprias promessas. E por isso é que é preciso inventar as duas coisas, os novos programas políticos e as novas promessas políticas. Quando diz novos programas políticos, está-se a referir a quê, Joaquim? Àquilo que é articular as novas promessas do novo capítulo onde a sociedade entrou, com as propostas programáticas para governar nessas novas condições. Quando o Jorge há pouco dizia com o António Costa perdemos 7 anos, eu lembrei-me que perdemos também uma outra coisa, é a entrada no novo capítulo. Porque não aproveitamos tudo o que podíamos ter aproveitado do capítulo anterior e, entretanto, passamos para um novo capítulo, mas quem está no poder não pode dizer isso. Não pode explicar que o capítulo é outro. Repara, ninguém se esqueceu do virar da página do António Costa. Quando chegou ao poder, apresentou-se como aquele que ia, com as reversões políticas, virar a página da austeridade. Afinal, a página voltou. E não se aproveitou a oportunidade de dizer é uma austeridade diferente, porque é uma austeridade para podermos crescer e não para corrigir os desvios do passado. Como não se explica a diferença destas duas austeridades, os dois tipos de austeridade, nós misturamos tudo. E já estamos a querer comparar o que é que se perdeu em termos de rendimentos, o que é que se perdeu com Pedro Passos Coelho e o que é que se está a perder agora com António Costa. São coisas diferentes porque os capítulos são diferentes. Sim, Joaquim, mas na prática as pessoas têm menos dinheiro no bolso. É esse o sentido das coisas. Mas as pessoas podem sentir a mesma dor, mas têm de perceber que a doença é diferente. Isso sim, é verdade. Porque as terapêuticas não são iguais. Mas isso não está a ser suficientemente explicado ao povo português. Mudou-se de capítulo. Sim. E o que há para fazer agora não é a mesma coisa que teve que se fazer em 2011. Quando eu lamento não se ter feito a análise a fundo do que foi 2011, é porque o que tem que se fazer agora não é a repetição do que se fez em 2011. O que tem que se fazer agora é diferente. Mas só se percebemos porque é que tem de ser diferente se percebermos o que é que se fez em 2011. Mas, como o que se fez em 2011 passou a ser objeto de ataque na luta política, nunca se explicou verdadeiramente o que é que aquilo significava. E agora que temos de fazer coisas parecidas, mas que são diferentes, porque a situação atual é diferente, não fazemos essa comparação. Ponto essencial nestas diferenças. E porque é que este é um capítulo diferente? Em 2011 não havia a ameaça russa. E o que é a ameaça russa? É a necessidade que a Rússia tem de perturbar o funcionamento da União Europeia. E isso, para um país como Portugal, é decisivo, porque Portugal precisa mais da União Europeia do que um país médio ou grande membro da União Europeia. Que é a Holanda ou a Bélgica, por exemplo. Como? Precisa mais do que a Holanda ou a Bélgica, por exemplo. E, sobretudo, precisa mais do que a França... Sim, mas eu não comparo esses grandes porque não temos dimensão para isso, mas comparar com um país próximo, a Holanda ou a Bélgica. Mas
quanto mais dependente do futuro da União Europeia for um país, mais sofre as consequências da política externa russa. Ora, as consequências da política externa russa estão bem definidas pelo próprio Putin quando diz: não podemos concordar com uma ordem mundial que tenha a hegemonia dos Estados Unidos. Ora, para destruir essa ordem mundial, destroem-se instituições como a União Europeia e prejudica-se, mais do que qualquer outro, países como Portugal. Ou países como a Ucrânia, porque também esse é um país sacrificado nesse jogo de geopolítica que há agora, no capítulo que estamos a viver, mas que não havia em 2011. Ora, este tipo de diferenças, quando as políticas parecem idênticas, as diferenças devem nos alertar para que políticas que parecem iguais realmente não são, porque estão a ser concretizadas num horizonte de condições que é completamente diferente. Mas qual é o ponto, onde é que o Joaquim quer chegar quando estabelece a diferença entre um momento e outro? Quero chegar a que quer o António Costa, quer o Pedro Passos Coelho são como o Otelo e o Fabião dos anos 75, 76. Ambos sabem nadar, mas se caírem à água abraçados, morrem afogados. Porque se estão abraçados, não vão conseguir nadar. Ora, o António Costa e o Pedro Passos Coelho, pelo modo como exerceram o poder e, sobretudo, pelo modo como o António Costa chegou ao poder, estão condenados a caírem à água e abraçados um ao outro. Mas a única pessoa que pode cair agora é António Costa. Pedro Passos Coelho já não conta para o campeonato. Ele está fora do exercício do poder. Conta para o campeonato porque o António Costa não se consegue libertar dele. Isto é, não se consegue autonomizar. Eu percebo, tem um fantasma de Pedro Passos Coelho atrás, isso é verdade. Mas agora, o problema, já vou. Mas ainda é pior ser fantasma. Mas o problema é que o Passos Coelho não arrisca nada, não é? Ele já não vai fazer nada. Mas o António Costa não se consegue libertar. Jorge, agora diz lá, estavas a concordar com o Joaquim? Não, eu gostava de voltar atrás, até porque eu estava, enquanto o Joaquim estava a falar, havia aqui um comentário, acho que há aqui uma certa... Sim, também reparei nos há comentários que eu acho que nós temos que responder. Sim, para não... é verdade. Mas a ideia do Joaquim, do António Costa, não se libertar de Passos Coelho, isto é muito relevante para a política portuguesa. Porquê? Porque a viragem que nos foi proposta em 2011 tinha um sentido para que o país se equilibrasse e voltasse a crescer. Essa viragem foi recusada e agora António Costa, com a realidade que lhe entrou pela porta adentro, está a fazer uma governação cujos efeitos práticos são os mesmos. E isso é que lhe está a doer, porque ele, mesmo que se queira livrar, sim, qualquer pessoa vai perceber que, espera aí, então, mas porquê ele pode enganar as pessoas durante os meses, mas não vai enganar durante a crise. Mas agora há uma professora que põe um comentário que eu, como professora, tive austeridade e agora tenho outra crise. Vá lá que ela ainda teve salário. Não, mas eu gostava de levar essa pessoa para o seguinte: nos próximos 7 anos, se nós não voltarmos a crescer e o país não investir no crescimento, a austeridade de Passos Coelho chamava-se austeridade. Sim. A de António Costa chama-se contas certas. E vem outro governo, se não se resolver o problema do crescimento, vai dar outro nome. Sim. Mas estamos exatamente no mesmo patamar. Não, e convém lembrar à senhora outra coisa. É que, pelo andar da carruagem, em 2011, quando ela perdeu uma parte do salário, se nós não tivéssemos chamado a Troika, ela não tinha salário de todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é bom lembrar à senhora, e eu gostava de deixar este ponto para a senhora, que é o seguinte: ela daqui a 3 anos, se isto continuar assim, ela daqui a 3 anos vai saber o que é ser pobre. Mas eu gostava de voltar porque há ali pessoas a dizer, mas que tal a inflação
está a ajudar o governo socialista. É bom relembrar o seguinte, todos os governos socialistas da América Latina e da África, todos eles usaram a moeda porque não conseguem fazer a gestão correta das suas finanças públicas. Só que nós temos uma grande vantagem, Portugal neste momento está inserido na Europa. Não existe desregramento mais de finanças públicas dentro da zona monetária. Portanto, assim é que a cautela que o Ministro das Finanças está a ter em relação à dívida é de tal ordem que toda a gente já percebeu que tudo vai ser, vamos ver, o centro da política vai ser outra vez dentro do Ministério das Finanças. Porquê? Porque nós não podemos estar a dar aquilo que a moeda nos está a querer tirar. Sim, as pessoas têm que perceber uma coisa muito importante. Se houvesse só 2 empresas em Portugal, todas começarem a aumentar os preços, mas se o Banco Central retirar a moeda, que é o que ele está a fazer, isso só tem uma consequência. Os preços não podem subir mais e as empresas têm que começar a diminuir a atividade porque não há moeda para fazer essas trocas. Isso é uma coisa mais complexa do ponto de vista económico, eu não vou entrar por aí, mas para as pessoas perceberem... Devemos fazer um programa só para explicar isso. Que é preciso perceberem que há aqui um fenómeno monetário que vai ter que ser resolvido. Mas onde é que eu queria chegar? O que nós estamos a assistir nesta crise é uma... E tirando os efeitos, porque há uma tese que quer tirar o problema da inflação para a questão da Ucrânia. Não vale a pena perder muito tempo, porque enquanto o volume de moeda estiver a circular, que foi brutalmente alimentado... Alimentado nos últimos anos, esse volume de moeda tem mesmo que voltar a cair. E, portanto, se é por uma via ou se é por outra, não sabemos. Mas ele vai ter que voltar a cair. O que é verdade é que a configuração da economia que sai desta crise com a crise da Ucrânia também é diferente. E, portanto, o modelo de crescimento, e esse é um dos problemas que nós vamos ter para resolver, é que o modelo de crescimento que nós tínhamos no passado, agora é um modelo de crescimento que está posto em causa do ponto de vista mundial geopolítico. Já não é o que é que, no fundo, nós tínhamos uma grande liberdade de atuação, os blocos económicos faziam transações de forma livre, hoje temos restrições na energia e temos os blocos económicos a fecharem-se. Mesmo as eleições na América claramente demonstram que a América está-se outra vez a querer fechar sobre ela própria relativamente aos assuntos. E já vinha do tempo do Trump. Portanto, esta é uma nova dimensão da política, que é, eu tenho que crescer para resolver o problema da inflação, tenho que voltar a crescer. Mas com as economias a fecharem-se é mais difícil crescer. Muito mais difícil crescer. Pois, é esse paradigma novo. E isso é um novo paradigma. E por isso é que o empobrecimento via inflação favorece os governos, mas realmente... Num primeiro momento, mas depois oculta o que há para fazer, ou seja, é uma espécie de um anestésico que dão porque as pessoas vão reparar isso. Eu convido as pessoas que estão a ouvir o programa, que em janeiro vão dizer, eu fui aumentado. E a única coisa que lhes peço é o seguinte, vão procurar uma fatura de há 12 meses do supermercado, pegam nessa fatura, vão comprar os mesmos bens, depois comparam com o aumento e vão ver que se calhar já não conseguem comprar os mesmos bens. Isto é que é dramático. Agora, as pessoas não sabem fazer contas, vão fazê-las. Leva tempo, mas vão fazê-las. Há grupos económicos que vão ser mais favorecidos, franjas da população que não vão ter, se calhar, este tipo de problemas, mas, em geral, todos vamos sofrer com uma... Porque a inflação é um fenómeno que é tramado, porque afeta-nos a todos. É impossível alguém escapar a este fenómeno inflacionista. É muito democrático. É muito democrático. Mas penaliza os mais pobres. Ainda mais os mais pobres. Mas voltando à questão da política. Então, se nós temos 7 anos em que demorámos para descobrir que havia coisas para fazer que não fizemos. Tivemos o período da Troika que este governo de 7 anos andou a tentar desmentir que aquilo não fazia sentido nenhum. Então a pergunta é qual é a proposta dos próximos 7 anos deste governo? E como nós estamos a assistir, e este é o drama,
não há proposta nenhuma concreta. E o melhor exemplo disto é a TAP. É. Porque se eu dissesse assim, bom, há uma solução que é possível fazer em períodos de inflação. Epá, façam nacionalizações. Mas a pergunta é, quem é que paga as nacionalizações? Com que dinheiro? Com o país endividado? É sempre o contribuinte. É sempre o contribuinte. Há pouco o espectador dizia, mas vocês são favoráveis que os Estados resgatem o banco. As pessoas têm que parar para perceber algumas coisas. Os Estados não resgataram os bancos, os Estados resgataram os depósitos que estavam nos bancos. É verdade. As pessoas perdiam os depósitos. E perdiam mais ainda. E perdiam mais. As pessoas têm que perceber. Exatamente. Uma coisa é ficaram aos acionistas dos bancos quando se pôs lá o dinheiro. Não é verdade em Portugal. Não ficou nenhum acionista para contar a história. Exatamente. Vamos ver banco a banco. Apresentem-me um acionista que ficou, que vinha do passado. Não ficou nenhum para contar a história. Portanto, o que os Estados fizeram foi resgatar os bancos para que não se perdesse nos depósitos e naquilo que as pessoas tinham emprestado aos bancos, que no fundo era dívida emitida pelos bancos. Portanto, há aqui algumas confusões em termos de economia que é preciso esclarecer. Quando eu olho para a questão da globalização e para a saída da crise, o que é que eu observo? Digo assim, mas então um governo que, por natureza e por disciplina europeia orçamental, não pode ter déficit, então a pergunta é de onde é que vem o rendimento para mantermos o Estado Social que estes governos dizem que tem que existir? Só há duas alternativas. Ou se reduz o papel do Estado na sociedade e reduz o Estado Social, ou dá-se oportunidade à iniciativa privada para criar de novo emprego e atividade económica para se alimentar o Estado Social que se quer. Agora, não vai ser possível as duas coisas. As duas coisas não. E não é possível as duas coisas porque, Camilo, porque à medida que o tempo passa, toda a gente já percebeu, e é importante que as pessoas, essa professora, acho que é um bom exemplo, que já passou por duas crises, a terceira crise que ela vai ter é a que resulta de nós termos uma dívida elevada. Quando nós temos uma dívida elevada, não é possível, num período de 10 anos, há sempre a haver qualquer oscilação no ciclo económico. Sempre. Essas oscilações no ciclo económico, depois o ajustamento que têm é sempre um custo adicional para a sociedade. E as pessoas voltam a perder. Como é que nós podemos voltar a ter esperança? É que o país se dedique ao crescimento económico, para que depois o nosso nível de rendimento seja de tal forma melhorado que qualquer crise que nós tenhamos ainda seja suportável. Agora, quando nós temos uma crise em que já temos muitas pessoas no limiar da pobreza, que há já uma grande desigualdade, se quisermos, social. Qualquer solavanca tira mais pessoas para a pobreza. Para a pobreza. E que é muito que é o que está a acontecer. Que é o que está a acontecer, que é muito mais violento para a sociedade aceitar. É completamente diferente ser pobre na Suíça ou ser pobre em Portugal. Não tem nada a ver. O rendimento mínimo na Suíça, se as pessoas forem, mas o rendimento mínimo na Suíça é não sei quantos, mas cuidado, porque a casa que pagam também tem um preço elevado, a alimentação tudo é mais caro, mas em termos práticos têm um melhor nível de conforto e de qualidade de vida. Ainda que estejam sempre a trabalhar, ou seja, chapa ganha, chapa gasta. Isso é igual, em qualquer país. Só que o nível de conforto é completamente distinto. Ora, nós, com uma situação em que a pobreza, em que os números da pobreza são elevados e o nosso rendimento não cresce muito mais, então nós temos uma situação muito mais dramática. Joaquim, pegando nesta questão que o Jorge trouxe no início, porque é que na atualidade nós estamos a assistir outra vez à recuperação do supply side e porque é que muitos estão a tornar reaganistas, digamos assim, na política económica? O Joaquim concorda? Concordo, mas mais uma vez sem esquecer que estamos noutro capítulo. Sim. Ou seja, no passado ainda recente, com moedas nacionais, a taxa de inflação não era homogénea em todo o espaço da zona euro. Da união cultural, digamos. Todos nós éramos iguais
nos valores, nas concepções, nas expectativas, mas todos éramos diferentes em termos da moeda com que vivíamos. Hoje a situação é radicalmente diferente, porque a moeda é igual, o que significa que o ajustamento não pode ser feito pela moeda, tem de ser feito por correções internas em cada uma das sociedades. Se nós olharmos para o que é agora a agitação sindical em França, nós perguntamos porque é que em Portugal não está acontecendo nada de idêntico. Porque, afinal, a moeda é a mesma. Não, as situações nacionais são diferentes. Mas já agora, para as pessoas perceberem, em sua opinião, quais são essas diferenças? A diferença principal é que o grau de desenvolvimento de cada uma das sociedades, sendo diferente, gera respostas sociais também elas diferentes. Mas acha que é isso ou é uma questão cultural? Os franceses sempre foram mais contestatários do que os portugueses. Isto vem desde a Revolução Francesa. Se olharmos para os anos 75, 85, a agitação em Portugal era muito superior à agitação em França. Mas aquilo foi um período muito limitado no tempo, Joaquim. Se formos ver, os franceses são mesmo conflituosos e os espanhóis também são muito mais do que nós. Está bem, mas digamos, é como a diferença entre os trabalhadores em Lisboa e os trabalhadores no Porto também têm comportamentos sindicais diferentes. Ainda hoje me lembro de uma característica numa empresa têxtil que estava em situação de conflito e... Depois havia um tema que valia a pena nós discutirmos, que é a sucessão do Partido Comunista. Já lá vamos, já lá vamos. Tema e o que é que a inflação tem a ver com isso? Já lá vamos. Gostávamos de falar sobre isso. Mas nesse tempo, nessa empresa têxtil com uma população feminina maioritária, aprendi uma coisa de comícios que não sabia. É que quando se faz uma declaração, a seguir os comentários que quem está na assistência faz são de tal modo ruidosos que é preciso ficar à espera que abrande a intensidade do comentário para se poder voltar a dizer alguma coisa. Portanto, este ritmo de intervenção era completamente diferente na empresa têxtil ou nem na empresa no Sul ou em Lisboa de metalúrgicos, porque aí não havia que ficar à espera. Aí a vozearia era permanente e elevada. Dos comentários femininos, não é? Bom, portanto, essas diferenças que têm a ver com as culturas das sociedades não são suficientes para encobrir aquilo que é a origem dos problemas. E na origem dos problemas continua a estar os desequilíbrios e as políticas que escondem os desequilíbrios sem os resolver. Sim. Ora, o que a inflação permite é esconder os desequilíbrios, mas não os resolve. E, portanto, volta os problemas dos desequilíbrios. Como o Jorge falou na questão da mudança na direção do Partido Comunista, tem a ver com os ciclos das idades, mas tem a ver também com o ciclo da duração das ideologias. O ciclo das idades é o problema que acontece aos reformados. O reformado é um trabalhador assassinado, mas que tem que levar o corpo para casa e, portanto, não fica na empresa, vai morrer noutro sítio. Também nos partidos políticos... Mas a minha leitura é um bocadinho diferente. Tu relacionaste diretamente com a inflação, porquê? Eu, tirando a parte que obviamente tem a ver com a idade de Jerónimo de Sousa e provavelmente outros temas que possam, de natureza pessoal, que poderiam ter levado a fazer isso,
Eu acho que era quase imperioso a mudança da liderança do Partido Comunista neste tempo de inflação. Porque nos tempos de inflação, os sindicatos têm que se tornar ruidosos, por uma razão simples. As empresas, para se defenderem do fenómeno de aumento dos preços, fazem elas próprias aumentos significativos de preços. E o que é que isso dá? Dá o que nós estamos a assistir hoje, as empresas a terem lucros crescentes. Mas esses lucros crescentes são aparentes. Porquê? Porque no ano a seguir, os trabalhadores vão todos reclamar uma parte desses lucros e bem. Então os sindicatos vão começar a aparecer a dizerem, espera lá, é uma coisa, nós vamos ter que corrigir isto. Ora, isto é o que o governo tem medo, porque é uma inflação que é autoalimentada pelos sindicatos. Scala mobile, sobem os salários, sobem os preços e portanto, nunca mais para. E isso é que está a assustar os governos. E por isso a pressa com que o governo fez o acordo de concertação. Ora, o Partido Comunista, tendo aquela tradição operária e reivindicativa, é importante as pessoas perceberem que neste período de inflação, quais são os setores que têm mais poder reivindicativo. São, obviamente, os setores que estão na esfera do Estado, com contratação coletiva e com legislação laboral que os protege muito, mas são os setores em que, se quisermos, os setores de produção de bens. Os serviços vão sofrer imenso. Os setores de produção de bens, e nós estamos a ver, os bens alimentares, tudo o que seja produção de bens tem muito valor. Porquê? Porque as pessoas sentem o valor. Ou seja, se eu comprar hoje uma lata de arroz ou um saco de arroz, não perco dinheiro nenhum porque, passado uns tempos, o arroz está mais caro. Portanto, a pessoa não perdeu, até sentiu, olha, até fiz um grande negócio. Comprei o arroz a X euros e agora, passado o ano, estou a vender mais. Portanto, as pessoas têm a ideia de fazerem um assambarcamento quase de produtos, que é o que acontece normalmente em épocas de grande inflação. As corridas aos supermercados, faltam bens e as pessoas ficam assustadas. Acumular em casa. Não é o caso. Onde é que eu quero chegar? Ora, o Partido Comunista precisa de ter capacidade de discutir isto na praça pública sem problema nenhum. Jerónimo de Sousa, para além da idade, tem o problema de ter feito parte da geringonça. Não, e é uma pessoa simpática, não conflituosa. Não conflituosa. Isto não é com Centeno e com esta fase guerreira do PCP. É uma fase que é guerreira e aconteceu. Sim. E vai acontecer em todos os países em que há inflação significativa, tudo isto tem que acontecer. E, portanto, quanto mais rápido o fenómeno acontecer, quanto mais rápida for a cura, melhor para todos. Algumas pessoas acham que não se pode agitar muitas águas. As pessoas têm que perceber uma coisa muito diferente. Eu vou contar uma história desta que eu assisti porque vivi por razões profissionais a época dos bancos nacionalizados. Sim. Eu trabalhei na época dos bancos nacionalizados e lembro perfeitamente o que é que era um banco nacionalizado. Era um banco tecnicamente falido. Tecnicamente falido porquê? Estavam todos falidos. Pronto. Mas é importante perceber. Era na altura em que o PIB, a parte dos salários, representava muito mais no PIB do que representava hoje. É verdade, é curioso. O que é que tinha acontecido? Os sindicatos tinham um poder tal que destruíram as contas de resultados de uma data de empresas. E para onde é que foram parar os problemas todos? Para a banca. Para a banca. E então o que é que aconteceu? O governo português teve outra vez que resgatar os bancos e de ajudá-los outra vez. Mas as pessoas têm que perceber uma coisa, que é cuidado, porque em economia a gente só consegue ter uma coisa sustentável se for ligada à produção real de bens e serviços. Se formos com essas teorias todas, o consumo privado, essas frases que os políticos arranjam, cuidado porque isso não leva a lado nenhum. E é importante perceber esta questão da destruição das contas de resultados. Se os sindicatos tiverem um poder de tal forma para consumirem todo o lucro que as empresas estão a ter hoje, então no ano seguinte, as pessoas que trabalham nessas empresas vão ter que perceber uma coisa: essa empresa tem menos capital para aguentar mais crise e mais inflação. É verdade. Então vai se endividar com o sistema bancário. Endividando o sistema bancário, o que é que acontece ao sistema bancário quando essas empresas não conseguem pagar? Ficas com o problema nas mãos. Alguém tem que ajudar. Pois. Portanto, isto não vale a pena, ou seja, a solução é sempre
uma solução de compromisso e das pessoas perceberem quais são as variáveis que estão a gerir. Como é que se gera isto na política e economia com uma situação brutal hoje de informação, de demagogia permanente, de populismo, de nacionalismo? Eu diria que para a nossa geração, para a do Joaquim também provavelmente, eu acho que é das crises mais, diria, fantásticas, não no bom sentido, fantásticas no sentido de é uma crise inesperada. Nunca eu imaginaria que a Europa iria ter um problema desta dimensão, que a zona euro, que não tem uma moeda muito recente, que sofre seu primeiro embate, foi uma moeda que teve sempre forte durante toda a sua vida, agora perde valor em relação ao dólar, tem que fazer aumentos brutais, tem que ter 19 países a se organizarem, tem uma guerra, tem 3 ditaduras, se quisermos, com ameaças nucleares e com ameaças económicas. Tudo isto é uma coisa que deveria levar a política a pensar. E o que é que nós assistimos? É a parte que mais me choca e mais penaliza. Estamos a discutir, que não é que não deva ser discutido, redução de 5 pontos percentuais na meta climática que nós estabelecemos para 2050. Sim, não, estamos a discutir que em 2045 estamos a discutir o problema das casas de banho nas escolas, estamos a discutir, é verdade que não é uma coisa bonita de se ver, de um secretário de Estado ter pago para um pavilhão que não existe. Mas no final do dia as pessoas têm noção da dimensão do que está à nossa volta. Desafio estratégico. Desafio estratégico. Esse é que eu acho que é o drama atual e que nós não temos instituições neste momento que permitam... Nem instituições, nem dirigentes à altura. Isso é que é dramático. Ó Joaquim, deixa-me só fazer uma pergunta. Deixa-me só pegar aqui neste ponto. Quando eu falo em mudança de capítulo e a dificuldade de gerir uma sociedade que já mudou de capítulo, mas ainda não reconhece que mudou de capítulo, era isso que eu estava a referir. Ok, mas agora deixa-me fazer outra pergunta. O Jorge diz que a inflação acelerou a saída de Jerónimo de Sousa. Também é a sua opinião? Também é essa a minha opinião, no sentido em que, como agora se critica o seu substituto como sendo alguém que não tem biografia comunista, é justamente essa falta de biografia que o liberta para as tarefas que vai ter que enfrentar. E não é por acaso que vários jornais referem que este é o melhor elemento comunista para lutar com o Chega. Ora, quando nós perguntamos, mas o Chega o que é? É exatamente isso que este dirigente do Partido Comunista tem de vir revelar. O Chega é qualquer coisa que exista ou é apenas uma nuvem? Mas, Joaquim, mas com o devido respeito, o protesto é diferente. Não, o protesto é diferente, mas a competição pelo comando desse protesto é o que está em jogo. Isto é, o Partido Comunista tem de tornar inútil o Chega. Dos descamisados. Tornar inútil o Chega porque é o Partido Comunista que ocupa esse espaço. E para isso, de facto, o Jerónimo de Sousa já não servia. Joaquim, lembre-se de uma coisa, quando o Chega propõe, quando o dirigente André Ventura, presidente do Chega, propõe a entrada do Chega no tema dos sindicatos, está a perceber o problema, porque os sindicatos vão ser relevantes em épocas de inflação. Porque as pessoas acham que, a pergunta assim, alguém quer uma recessão? Ninguém quer recessão nenhuma. É verdade. Mas a pergunta é, mas o crescimento que nós tivemos também não era um crescimento saudável, porque era um crescimento com moeda. Portanto, quando nos tiram a moeda, nós voltamos à situação de partida. Mas desculpe, Joaquim, ter interrompido. Ora, tudo isto é mudança de capítulo. Quer dizer, de facto, onde é que nós, há 10 meses, estaríamos a pensar que o Partido Comunista ia ter que se confrontar
com... Mas deixem-me colocar um cenário diferente. Vocês acham que só pelo protesto o PCP pode dar cabo do Chega? Eu tenho algumas dúvidas. Não é isso, não é isso. É o modo de organizar o protesto. Porque sabe porquê, Joaquim? Porque o Paulo Raimundo é apresentado como um dos ultras ortodoxos do PCP. Ora, eu acho que o PCP caiu e está em vias de desaparecer por causa da ortodoxia, precisamente. Mas o problema é que, isso é verdade, a dificuldade do PCP é uma dificuldade interna. Sim. Porque, para o caso do PCP, não foi só uma mudança de capítulo. Mudou a história e o PCP agora não sabe como é que entra na nova história. Exatamente. Não é? Bom, não é só uma mudança de capítulo, é ainda mais essencial. Mas a competição estabelece entre os que estão. E neste momento, quem está é o Partido Comunista e é o André Ventura, e é o Partido Chega. Que, aliás, a competição entre eles vê-se nas estatísticas eleitorais. É verdade. E na distribuição geográfica dos votos. Portanto, essa competição é inevitável e já existe. Mas, para vencer nessa competição, o Partido Comunista tem de mostrar como é que se organiza o protesto para revelar que o Chega não é capaz de organizar politicamente um protesto. E por isso é que a experiência de um partido tem a ver com a sua história. É isso que o Partido Comunista agora tem de demonstrar. Porque antes o Partido Comunista só precisava demonstrar que era mais útil para os trabalhadores do que o Partido Socialista. E por isso é que tinha resistências a alianças com o Partido Socialista. O que é que tu achas que vai ser a reação de André Ventura a partir de agora, confrontado com este desafio? Muito mais difícil, porque tirando a parte externa, em que o Partido Comunista perdeu o referencial externo, ou seja, a geração de Jerónimo de Sousa é uma geração que tinha o ideal da União Soviética e da Cortina de Ferro. Isto tudo desapareceu. E eles ficaram, no fundo, ficaram órfãos. Tanto que estes movimentos da ligação ainda do Partido Comunista à Rússia é um pouco estranho, não é? Porque, de repente, nós pensámos, mas afinal, o que é o Partido Comunista nesta situação? Agora, quando os eleitores do PCP decidiram sair do PCP para votar no Chega, eles estão a dizer uma coisa muito simples: quem é que nos traz a solução para o nosso problema? Ora, se eles não viram a solução nos partidos que geriam o país, o PSD e o PS, e viram no Chega, então o Partido Comunista vai fazer uma reflexão idêntica. Mas espera aí, mas o nosso eleitorado de protesto, onde é que vai estar? E, portanto, o eleitorado de protesto tem que estar em algum lado. Só que, e este vai ser o problema do centro, porque quando nós olhamos para o panorama global e também em Portugal começa a aparecer, nós estamos confrontados com um discurso sempre dos extremos. Ora, o problema é que o centro não está a conseguir resolver os problemas das sociedades e, portanto, os extremos vão inchando. O Partido Comunista tem que ir... Vamos ver, o Partido Comunista, quer o Partido Comunista, quer o partido como o Chega, são partidos que são mais rápidos a revelarem satisfação. Os outros partidos são partidos que, sendo parte do poder, vão gerindo as situações, vão ocultando, têm também interesses com a situação, portanto é muito mais difícil. Os partidos que não são governo, que não foram governo, têm muito mais facilidade em fazer o protesto e dizer isto está tudo errado, os senhores não sabem governar, o poder de compra não aumenta, os trabalhadores são precários. Tudo isto é uma conversa que vai soar rapidamente às pessoas. Pois. E isto é uma coisa que nós não ligamos, mas eu vejo um papel... vamos ver, quando nós olhamos para a história do nascimento de partidos que eu diria ordeiros, para não dizer ditaduras,
nós verificamos 2 ou 3 coisas relevantes. Uma delas é o fenómeno de inflação que esteve sempre associado e o fenómeno da sindicalização das pessoas, porque o protesto... Vamos ver, as sociedades quando entram em zonas de insegurança, o que elas estão todas obcecadas é encontrar alguém que ponha ordem. E de onde é que vem essa ordem? É mais fácil para um partido como o Chega ou para um partido comunista dizer a ordem vem daí. Porquê é que isto não pode ser feito pelo bloco de esquerda? E este é um combate mais difícil. Não pode ser feito pelo Bloco de Esquerda porque o Bloco de Esquerda não tem esta ligação ao sindicalismo. Não tem tradição de combate de rua. Não é o combate de rua. É um partido de intelectuais de esquerda e de urbanos. Pronto, é um partido dos serviços. É verdade. Não é um partido do operário, do homem mesmo. Que anda com óleo, anda com fato de macaco. Não é um partido dos operários. Quando eu ontem estava a ouvir, enfim, por acidente, o Ricardo Aruz Pereira, que falava a brincar com o novo líder do PCP, por ele em não sei quantos minutos ter dito 21 vezes trabalhador. Eu pensei para comigo, o Ricardo não está a perceber bem o que está a passar, porque são estes trabalhadores que vão enfrentar, são os trabalhadores que vão ter que enfrentar uma crise muito séria em que o sindicato tem mesmo papel. E porquê é que o sindicato tem papel? O sindicato tem papel porque as empresas, com a estrutura de oferta das empresas, vai se tornar mais monopolista, ou seja, as empresas vão ter mais poder, não vão querer, se calhar, aumentar tantos trabalhadores. Ora, isso não vai ser possível porque os trabalhadores vão chegar todos os dias ao supermercado e vão ver que têm menos dinheiro para comprar coisas. E então alguém tem que organizar esse protesto. E é por isso que eu acho que a questão da saída de Jerónimo de Sousa é mais relevante, na minha opinião, do que parece, porque é uma leitura que o Partido Comunista faz, até para ganhar, se calhar, outro fogo que o perdeu. Sim. É aí que eu queria chegar, Joaquim. Para fechar o programa, já estamos quase em cima da hora, uma pergunta muito simples. Isto quer dizer que a descida do PCP bateu no fundo? Eleitoral? O voto tem a ver com a idade e com a experiência que os eleitores têm do que foi a evolução. E, nesse sentido, o Partido Comunista vai continuar a ser prejudicado pela idade média dos seus eleitores, cuja experiência é toda do tal capítulo anterior que hoje já foi substituído por outro. Nesse aspecto, o Chega tem uma outra liberdade de movimentação. Não quer dizer que, do ponto de vista da experiência política dos seus membros, não esteja também o Chega demasiado dependente de ideologias conservadoras que já foram ultrapassadas pela evolução histórica. Também tem disso, mas tem mais liberdade de movimentação porque nunca esteve envolvido em gestão direta do poder, nem sequer nas autarquias. Mas, apesar do obstáculo para o PC significa a idade média dos seus eleitores, há uma coisa que o Partido Comunista tem, que é uma experiência organizativa quase tão sólida como a experiência da Igreja. E, portanto, essa capacidade de uma doutrinação histórica que passa várias gerações vai continuar a ser um fator positivo para a afirmação do Partido Comunista. O problema de fundo é até que ponto o Partido Comunista está preparado para enfrentar esta mudança de capítulo. Porque perde o seu elemento de referência, que era a União Soviética e a Rússia,
mas ainda não passou para um outro tipo de referência, que seria um sistema de alianças na União Europeia que integre os amigos da ex-União Soviética e atual Rússia. Que também há na Europa disso. Não sendo credível que esses grupos se organizem em termos de novos partidos, então, de facto, vamos assistir a uma disputa que é condicionada pela disputa superior entre sociais-democratas e socialistas. Muito bem, temos mesmo de fechar, porque já atingimos uma hora. Quero agradecer às 1.300 pessoas que estão em direto. Quero também lembrar que o programa volta na próxima terça-feira às 18 horas. E também, antes de fechar o programa de hoje, quero só recordar que o canal tem uma parceria com o Prozis e este programa tem ajuda e produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltaremos a ver-nos na próxima semana, terça-feira às 18 horas. Eu volto a estar consigo amanhã às 8. Muito obrigado.